Muito boa noite aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Atílio Viváqua. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida, a família, o ministério que cada um também tem exercido diante do Senhor. Queridos, nós estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Eu sou o pastor Ézio, eu sou missionário da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo em Cachoeiro de Itapimirim, cidade vizinha a Atílio Viváqua, num bairro chamado Monte Belo. Já tive o prazer de estar aí no ano passado na campanha Celebre a Vida, que foi o tema da campanha de missões estaduais do ano de 2019, compartilhando um pouco das nossas experiências, do trabalho que nós temos desempenhado aqui. E neste momento, meus irmãos, neste culto, com uma mensagem evangelística, com foco missionário, eu quero trazer uma reflexão, uma palavra de Deus ao coração de cada um de vocês, neste sentido, de que nós, povo de Deus, igreja, nós precisamos nos posicionar como povo de Deus, como a igreja do Deus vivo, para irmos em frente, continuarmos avançando, mesmo num tempo como esse que nós estamos vivendo, que é um tempo de lutas, que é um tempo de muitas incertezas, mas é um tempo de que a certeza de que Deus está conosco é evidente em todos nós, e glórias a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Eu quero então compartilhar com cada um de vocês um texto da palavra de Deus e trazer aqui aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar a vocês. O texto é Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 13. Nós vamos aqui utilizar o mesmo tema que temos usado como divisa para a campanha de missões estaduais deste ano de 2020, cujo tema é chamado a fazer discípulo. Eu estou com a camisa, né? Algumas pessoas aí eu sei que adquiriram esta camisa, e nós vamos ministrar exatamente a respeito disso. Vamos usar como mensagem, como tema, melhor dizendo, para essa mensagem, fazer discípulos, um chamado para todos, né? A missão da igreja, chamado de Deus para nós, fazer discípulos. Então, Isaías capítulo 54, no versículo de número 13, está registrado assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Esta é a minha versão, mas talvez a tua tradução bíblica esteja dizendo assim: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Queridos, eu quero iniciar essa reflexão falando a respeito da função e da missão da igreja. Nós, como igreja, nos tornamos igreja a partir do momento em que abrimos o nosso coração. Jesus entrou em nós, né, veio morar em nós, nos tornamos então igreja do Senhor, porque a igreja são as pessoas, não é estrutura, né, alvenaria, mas nós, como igreja, como povo de Deus, né, como discípulos do Senhor, nós temos uma função e nós temos uma missão. A função da igreja é louvar e adorar a Deus, porque Deus nos fez para louvor da sua glória. Então esta é a função da igreja. Já a missão da igreja diz respeito à pregação do evangelho. Função é louvar e adorar a Deus. Missão, pregar o evangelho, anunciar as boas novas a todas as pessoas, em todo o tempo e em todos os lugares. O que significa, então, fazer discípulos para o Senhor. O texto bíblico está falando a respeito disso. Vamos encontrar tantos outros textos bíblicos que vão falar a respeito da necessidade de se fazer discípulos. Diante disso, então, meus irmãos, é que eu trago esta palavra para meditarmos aqui nesta noite e pensarmos a respeito da nossa missão, já que a nossa missão é pregar o evangelho a todas as pessoas, mas de uma forma mais específica, fazer discípulos, não apenas ir pregar, mas fazer com que aqueles que ouvem esta palavra, as boas novas do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, fazer com que cada um que receba esta palavra, a partir do momento em que a receberem, a partir do momento que crerem nessa palavra, possam então se tornar discípulo do Senhor. Então nós vamos ver aqui que o discipulado inclui um passo a passo. Fazer discípulo, querido, inclui um passo a passo, e é bem importante a gente abordar esse tema. Então a pergunta agora é: como é possível fazer discípulos? Como é possível fazer discípulos? Bom, Jesus é o exemplo para nós em tudo, não é verdade?
Então nós vamos olhar para a vida de Jesus, porque Jesus tinha discípulos, e vamos encontrar essa resposta. Antes de chamar os seus discípulos, queridos, o que é que Jesus fez? Primeira coisa que Jesus fez, antes de sair e começar a convidar pessoas para estarem com ele, o que é que Jesus fez? Passou uma noite inteira em oração. Com isso, querido, eu estou querendo dizer que o discipulado começa com oração. Nós chamamos isso de oração intencional, que é quando nós vamos direcionar nossas orações para uma pessoa específica. Você quer falar de Jesus, você quer discipular o seu amigo? Primeiro ore pela vida dele, cite o nome dele para Deus. E se você já conhece essa pessoa, então peça pelos problemas que essa pessoa tem para que sejam resolvidos, peça para que o seu coração seja quebrantado, talvez aquela pessoa seja incrédula. Queridos, oração é o primeiro passo que responde, a primeira resposta que vai responder essa pergunta e o primeiro passo que nós damos de como é possível fazer discípulos. Tudo começa com oração. E depois que Jesus orou, o que ele fez? Jesus saiu, estava ali passando em um determinado lugar, viu ali Pedro, viu Tiago, viu João, e aí fez o quê? André também ali estava, os chamou. Então, discipulado envolve oração, mas discipular alguém também envolve fazer o quê? Convidar. Há uma pesquisa que foi realizada, eu não me recordo agora qual foi o órgão que fez essa pesquisa, mas diz respeito à vida da igreja, e ficou constatado o seguinte, que para cada 10 pessoas que são convidadas para irem à igreja, apenas uma aceita o convite e vai. Essa reflexão é interessante, irmãos, porque às vezes nós não convidamos ninguém para ir à igreja, nós queremos que a igreja cresça, queremos que a obra do Senhor avance, queremos que o reino de Deus avance na nossa cidade. Mas às vezes nós convidamos uma pessoa e falamos, não, eu vou convidar porque eu tenho fé que aquela pessoa vai aceitar. Mas às vezes ela não vai. O que significa que é uma coisa tão óbvia. Então, quanto mais pessoas nós convidarmos, mais aumenta a probabilidade de alguém aceitar o convite. Então a pesquisa constatou, para cada 10 convites, um é aceito como um sim, eu vou na sua igreja, e de fato vai, não é apenas algo que é dito. Queridos, eu estou querendo mostrar com isso que às vezes nós nos acostumamos a querer que as pessoas venham até nós, mas nós nos esquecemos que nós temos que ir e convidar. E Jesus orou, mas depois que ele orou, ele foi e convidou. Quando você linka uma coisa com a outra, o que é que você conclui? Que quando nós oramos, Deus está preparando a vida, está preparando o coração daquela pessoa que vai receber aquela palavra. Automaticamente, quando o convite for feito, se aquela vida já estiver sendo regada, a oração, irmãos, o que vai acontecer? Ela está mais propensa a aceitar o convite. Então nós não vamos negligenciar a nossa vida de oração, não é só para o nosso momento a sós com Deus, a nossa intimidade com Deus, ou pela nossa família para ser protegida, é para que pessoas também sejam salvas, e nós vamos chegar com o convite. Amém? Terceiro passo, o que acontece? Jesus ora, Jesus convida e depois Jesus faz o quê? Jesus vai ensinar. Nós precisamos ensinar as pessoas. A grande questão aqui é ensinar o quê? Vou responder essa pergunta já para você. O que é que nós precisamos ensinar para essas pessoas? Queridos, quando nós falamos sobre ensinar, nós estamos diante de um texto em Isaías capítulo 54, versículo 13, aí sim eu uso a minha versão bíblica, que está dizendo, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Há um texto muito semelhante a esse que está no livro seguinte, o livro do profeta Jeremias, está dizendo assim, no capítulo 31, verso de número 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias está falando, não precisa ensinar. Isaías está dizendo que os filhos seriam ensinados. Há uma contradição? Não. Tanto quanto o capítulo 54 de Isaías, quanto o capítulo 31 de Jeremias, está falando de um povo restaurado. De um povo restaurado, e por terem já sido restaurados, numa coisa gloriosa, esplendorosa, já não precisavam mais de receber o ensino. Já se tornaram discípulos.
já se tornaram, já foram salvos, já tiveram a vida restaurada, já tiveram a vida transformada. Então, queridos, não se pode negligenciar a necessidade, a importância de anunciar Jesus, de orar pelos perdidos, de convidar os perdidos, não é para irem à igreja, mas para terem um relacionamento com Jesus, para receberem Jesus, para entregarem suas vidas a Jesus. E quando essas pessoas aceitarem o convite, assim como os discípulos fizeram, Jesus se dispôs a ensinar. Nós também precisamos ensinar. E Jesus ensinou, não foi apenas sentando com eles, abrindo uma cartilha, abrindo uma revista. Isso é eficaz, isso funciona. Mas Jesus, além de sentar com eles e transmitir ensinamentos para eles, princípios e valores divinos, cristãos, né? Usando as nomenclaturas que nós usamos como povo de Deus, né? Princípios bíblicos, o que Jesus fez foi andar com os discípulos, caminhar com eles e, através da sua própria vida, permitir que os discípulos desejassem ser igual a Ele, ou iguais a Ele. Queridos, isso é importante. Certa vez alguém disse, eu não sei quem falou isso, mas alguém falou que a Bíblia que o mundo lê é a vida do cristão. Então a sua atitude diz muito a respeito da sua fé, a respeito do seu caráter, a respeito da sua personalidade, enfim. Quando nós falamos de vida cristã, no que nós queremos mostrar aqui, queridos, é que nós precisamos mostrar às outras pessoas quem nós somos e quem Jesus é para nós. Através do nosso testemunho pessoal, discipular, ganhar pessoas. Às vezes não vamos precisar abrir a boca, mas as pessoas já sentirão a presença de Deus através de nós. Sentirão a paz diferente daquelas que eles estão acostumados ou desejam em nossas vidas, porque nós somos do Senhor, temos a presença de Deus. Não negligencie, meu querido, esse chamado jamais. Por favor, não ignore que a sua missão é pregar o Evangelho. E quando nós falamos então, para a gente encerrar nossa mensagem aqui, quando nós falamos a respeito de ensinar, vem a pergunta, o que é que Jesus ensinou então para os discípulos e o que é que nós vamos ensinar para as pessoas que receberão a Cristo? Lembra, primeiro ora, depois convida, o convite é a pregação da palavra, é anunciar Jesus, e as pessoas aceitando, você precisa discipular, e discipular aí é ensino, não apenas com algo para ler com as pessoas, mas no dia a dia. Às vezes você vai discipular alguém batendo papo, tomando um café, fazendo um lanche. É isso. Discipulado, querido, é relacionamento, vida na vida. Eu conheço a vida do meu amigo, eu conheço a vida do meu próximo, nós temos afinidade. Isso é discipulado. E levar alguém para Cristo por causa disso. Lembrando sempre que os discípulos são do Senhor, os discípulos não são nossos, tá? Nós vamos ganhar pessoas para Deus. Amém? Então vamos lá, a igreja precisa entender que há um clamor que precisa ecoar dentro dela, como o clamor de Raquel, por exemplo. Em Gênesis capítulo de número 30, versículo 1, a gente conhece a história, sabe que Raquel não gerava filhos, ela era estéril, mas a Bíblia diz assim, vendo Raquel, Gênesis 30, verso 1, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, disse para o seu marido, dá-me filhos, senão morrerei. Irmãos, esse clamor precisa ecoar na igreja. A igreja precisa olhar e falar assim, Senhor, dá-me filhos, começar a orar, derramar lágrimas diante do altar do Senhor, chorar por aqueles que não conhecem ainda o Evangelho, por aqueles que conhecem e se afastaram da presença de Deus, falar, Senhor, eu não aguento ver este povo nas bocas de fumo, ver esse povo se prostituindo, ver esse povo idolatrando, eu quero, meu Deus, ver esse povo na casa do Senhor, eu quero ver esse povo na sua presença, meu Deus. E aí o clamor de Raquel para o seu marido, dá-me filhos, senão eu morro. E aí nós vamos dizer para Deus, Pai, dá-nos filhos espirituais. Honra as orações que temos feito para que as pessoas se convertam. Quando a sua palavra for pregada, ó Pai, que ela encontre lugar nos corações. Dá-nos filhos espirituais. Aviva, Senhor, a tua obra. Faz o teu povo avançar. Faz o teu povo prosperar, Senhor. É isso, meu querido, que a igreja precisa fazer. Derramar-se no altar do Senhor. Digo mais, nós falávamos a respeito da mensagem, nós clamamos por filhos, os filhos vêm, eles são gerados, eles vêm para a igreja, vêm até nós, nós apresentamos Cristo, eles recebem a Cristo, e agora, qual a mensagem que nós vamos ensinar?
Jesus mostrou qual é a mensagem que nós precisamos ensinar. Mateus, no capítulo de número 28, lá no verso de número 20, Jesus diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele garante: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está mostrando: ensine aquilo que vocês aprenderam. E o que é que nós aprendemos? Não é para ensinar dogmas, não é para ensinar a religião, não é para ensinar filosofias humanas, é para ensinar palavra de Deus. Quando nós lemos Jesus falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, Jesus ensinou a amar ao próximo, ensinou a amar a Deus, ensinou sobre humildade, ensinou sobre fidelidade, ensinou sobre confiar em Deus, ensinou sobre fé, ensinou sobre o cuidado com os falsos mestres, as falsas doutrinas que seriam pregadas. É isso que nós vamos ensinar. É isso. Ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a mensagem, irmãos. Ser chamado a fazer discípulo, todos nós somos. E Jesus disse lá no versículo 19, Mateus 28, verso 19: ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Aí vem um complemento disso: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus falou: vão, indo, em todo o tempo, em qualquer lugar, a todas as pessoas, preguem a palavra, façam discípulos. O chamado é meu, o chamado é seu. Não ignore isso, por favor, em nome de Jesus. Creia que Deus está cuidando da sua vida. Creia que Deus está com você nesta tarefa. Jesus garantiu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia que você pode ganhar almas para Jesus. Creia que você pode ser tremendamente usado por Deus. Clame, ore, convide, testemunhe, mas ensine. Ensine com a sua vida de obediência, com a sua vida de adoração a Deus, com a sua vida de fé. Busque a Deus. Esteja aberto, esteja preparado para o que Deus vai fazer através da sua vida. Não feche os seus olhos para essa urgente necessidade. Pregar a palavra, ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Quero orar pela vida dos irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças dou ao Senhor por este tempo tão precioso que o Senhor nos permitiu estar na sua presença, ouvindo o recado do Senhor para os nossos corações. Traga despertamento para as nossas vidas, direcione cada um de nós para o cumprimento fiel da sua palavra e nos ajude a testemunhar, ó Deus, do seu amor, da sua palavra com poder. Nos ajude, meu Deus, a ganhar pessoas na escola, no trabalho, na vizinhança, na nossa família. Onde formos, ó Deus, onde estivermos, em todo o tempo e a todas as pessoas, não envergonharmos jamais que nós somos do Senhor, que nós te pertencemos, mas continuar na luz da tua presença, andando na luz da sua palavra, guiado por ela e conduzir pessoas até os braços do Senhor. Abençoe estes irmãos, abençoe o pastor Davi, abençoe a sua família, abençoe esta igreja, a Igreja Batista, ó Pai, em Atílio Vivaco, abençoe todos os irmãos, faça-os prosperar, anime os desanimados, cure os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor manifeste ali a sua glória, o seu poder sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Foi um privilégio poder estar com vocês através desta mensagem e saber, foi algo que Deus colocou no nosso coração e que tem corações aí abertos também, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Seja fiel. Eu sou chamado a fazer discípulo aqui, onde eu estou. E você é chamado a fazer discípulo aí na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, aí na sua rua. Entenda que isso vem de Deus para a sua vida e não feche os seus olhos para esta necessidade tão urgente e importante. Amém? Fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.